Uma noite de ceia do Senhor. É um privilégio estar aqui, desfrutar da ceia com os irmãos. Queria falar hoje sobre um tema especial. Eu queria falar sobre quem você é, sobre quem eu sou. E o título dessa mensagem dessa noite é Potenciais Pecadores. Potenciais pecadores. Eu e você somos pecadores em potencial. Você pode estar se perguntando assim: nossa, Lucas, mas a Bíblia diz que nós somos pecadores. Como assim você está falando que nós somos pecadores em potencial? Você nunca leu Romanos 3:23, que fala: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. O pecado começa a fazer parte de Adão e Eva, e esse casal gera filhos nessas condições, e a partir de então, todo ser humano que nasce debaixo da égide do pecado, nasce com uma natureza pecaminosa, uma inclinação para o mal. Nós temos essa natureza. Jesus Cristo veio, nos trouxe a redenção, pela tua graça, Ele nos livrou da escravidão do pecado, Ele nos livrou do domínio do pecado, Ele nos livrou do poder do pecado, mas Ele ainda não nos livrou da presença do pecado. Essa antiga natureza, que Paulo às vezes chama de velho homem, às vezes ele chama de carne, ela ainda habita em nós, e há uma convivência entre o velho homem, o homem antes de Cristo, e a nova criatura, o Espírito, o novo homem. Eles convivem dentro de nós. Nós vivemos numa era que nós chamamos assim, já e ainda não. É nessa época, depois que Cristo Jesus morre naquela cruz, que o Espírito Santo é liberado sobre a humanidade, começa-se uma era chamada já e ainda não. Nós já fomos libertos do poder do pecado, da escravidão do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, e o pecado não tem domínio sobre nós. Nós hoje podemos falar não para o pecado, mas ainda não significa que o Senhor ainda não nos livrou da presença do pecado. Isso vai acontecer lá na glorificação. Nós já somos pecadores por natureza. Nós temos essa inclinação dentro de nós, e nós somos potenciais pecadores por conduta. Nós podemos ter condutas pecaminosas. Eu posso praticar atos pecaminosos, porque essa velha natureza me leva a isso. Eu sou um pecador mesmo se... Eu sou um pecador... Desculpa, perdi o raciocínio que eu ia fazer. Essa velha natureza, ela me leva a cometer pecados, as condutas pecaminosas. Eu posso roubar, eu sou um potencial ladrão, porque eu já sou pecador. Eu sou um potencial mentiroso, eu sou um potencial assassino, eu sou um potencial fofoqueiro, eu sou um potencial difamador. Potenciais pecadores. É o que nós somos, pecadores por natureza e potenciais pecadores por conduta. Eu queria ler um texto que fala muito sobre isso com vocês. Se encontra em Mateus capítulo 26, a partir do verso 20. Mateus 26, 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, Ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair.
O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Feche seus olhos, vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado, Pai, pelo privilégio de ter a Tua palavra conosco. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito Santo a revelou para homens, Pai, para potenciais pecadores que escreveram essa palavra, e hoje nós temos ela com integridade, a Tua palavra revelada pelo Teu Espírito Santo. Que privilégio, Pai. Quantas pessoas queriam ter isso e não tinham, e até hoje querem ter e não têm acesso à Tua palavra. Tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e nós pedimos que a Tua palavra seja ministrada aqui nessa noite com integridade, com a autoridade do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. A última ceia, os últimos momentos de Jesus. Em menos de 24 horas, o nosso Senhor e Salvador estaria morto. Era o último dia de Jesus, as últimas horas. Ele prepara um banquete maravilhoso, celebrando a última Páscoa. Nessa noite ele fez vários ensinamentos. Ele lavou o pé dos discípulos. Eu imagino o Senhor naquela cena, olhando nos olhos de cada um deles, lavando os pés dos apóstolos. Aquele que criou todos os pés estava fazendo um trabalho de servo. Uma ceia maravilhosa. Mas Jesus, em dado momento, enquanto eles ceavam, Jesus fala uma coisa ali que gera um climão na mesa. Eu não sei se você já viveu isso naquela janta, quando aquele seu tio fala alguma coisa assim e fica todo mundo tenso, gera aquele climão na mesa. Gerou um climão na mesa uma coisa que Jesus falou. Jesus falou: está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Os discípulos começaram a perguntar: Senhor, alguém vai te trair? Como assim? Quem era o traidor? Vocês já sabem. Quem foi o discípulo que traiu Jesus? Alguém pode falar? Judas. Judas traiu Jesus, hein? Como Judas pôde trair Jesus? Judas foi chamado para ser um dos 12 homens convidados para participar de um movimento que mudou a história da humanidade. O movimento mais explosivo que essa humanidade já viu. Ele foi convidado para participar desse movimento, um dos 12. Dentro dos 12 ele tinha um cargo de confiança, ele era o tesoureiro. Ele viu vários milagres. Ele presenciou cego vendo, surdo ouvindo. Ele presenciou paralítico andando. Ele presenciou leproso ser purificado. Ele presenciou mortos sendo ressuscitados.
Muitos milagres Deus usou os discípulos para fazer. Ele ouviu o ensinamento da boca do maior mestre que já pisou nessa terra. Ele viu os olhos daquele que é a expressão de amor. Como Judas pôde trair Jesus? Como ele pôde? Para você ver que mesmo as pessoas que conhecem da palavra, receberam milagres, fizeram milagres, não estão imunes ao pecado, à queda. Não era só Judas que era difícil, não. Os discípulos de Jesus não eram fáceis. Se você tem costume de ler as Escrituras, você sabe que os discípulos de Jesus sempre estavam dando trabalho. Muitas vezes eles pareciam não entender aquilo que Jesus queria dizer. Outras vezes eles discutiam para ver quem era o maior. Tinha essa ambição no coração. Parece que os mais próximos eram os mais difíceis. Tiago e João estavam ali, bem próximos a Jesus, e eles sempre queriam ver ali quem era o maior, se eles podiam sentar à direita ou à esquerda de Jesus no reino de Deus. Queriam lugares proeminentes no reino. Em certa ocasião, eles não gostaram lá do que um povo falou, e eles falam assim: Jesus, o Senhor quer que a gente mande fogo do céu para consumir essas pessoas? Pedro, em certa ocasião, começa a reprovar Jesus. Jesus fala assim: arreda de mim, Satanás. Os discípulos de Jesus não eram fáceis, eram pessoas difíceis. Em 2026 continuam sendo. Amém? Você é difícil, meu irmão, eu também. Nós somos difíceis. Ali estava cheio de pessoas difíceis, 12 pessoas difíceis. Mas os discípulos falam uma coisa ali que deixa o coração de Jesus alegre. Eu imagino. Os discípulos falam algo que mostra que eles aprenderam alguma coisa ao longo dessa caminhada. Quando eles foram confrontados, quando eles souberam da informação que alguém ia trair Jesus, eles disseram uma coisa digna de citação aqui, que nós vamos compartilhar. Abra sua Bíblia, vamos ver o que eles falaram, no versículo 21, Mateus 26, 21. Olha só a resposta dos discípulos. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Com certeza não sou eu. Olha o que eles falaram. Não é uma coisa digna de respeito? Com certeza não sou eu. Eu não. Eu jamais. Qualquer um pode pecar contra o Senhor. Olha que firmeza. Dá uma olhada. Como eles são seguros. Que pessoa decidida. Que pessoa cheia de razão. Com certeza não sou eu, Senhor. Que segurança, não? Será que eles falaram isso mesmo? Será que foi essa a reação dos discípulos? Mas Lucas está na Bíblia. Mas vamos abrir em uma outra versão. Tem a versão Almeida aí, do Fácil? Vamos ver se os discípulos falaram isso. Eles, muitíssimo contristados, começaram um após um a perguntar-lhe: porventura não sou eu, Senhor? Muda um pouco, né? Aquela versão que os discípulos tinham aquela certeza. Com certeza não sou eu, pode ser qualquer um. Eu não sou o X9, eu me conheço, nunca vou te trair. Diferente da versão Almeida, que fala um tom de pergunta, um tom de humildade: porventura sou eu, Senhor? E aí, qual versão é a mais assertiva, hein? Quem vota na Almeida aí? Quem vota na NVI? Nova versão transformadora, hein?
Eu não vou te dar uma aula de sintaxe grega, porque esse não é o objetivo da mensagem, mas a palavra grega utilizada ali no porventura, que é a palavra-chave, ela tem o significado de uma pergunta. Ela sempre aparece como uma pergunta, uma indagação. Porventura, acaso, será que? É claro que essa palavra também, ela espera uma resposta negativa. Era como se os discípulos estivessem perguntando assim: ô Senhor, não sou eu não, né? Diz que sim, diz que não, por favor. Sou eu? Não sou não, né, Jesus? Sabe aquela pergunta que você pergunta já esperando uma resposta negativa? Não sou eu não, né, Senhor? Mostra que eles não tinham tanta certeza assim. Jesus ia ser traído naquela noite. Eles sabiam que eles não iriam trair a Jesus. Eles não tinham combinado nada com ninguém. Eles amavam o seu mestre, eles amavam a Jesus, mas mesmo assim a palavra diz que um após um começa a perguntar: será que eu sou o traidor? Eu vou te trair? Por favor, Jesus, fala para mim, por acaso o traidor sou eu? Pode deixar só na versão Almeida. Eu leio NVI também, viu, meus irmãos? É só um equívoco de tradução. Continue lendo a NVI se você ler, mas essa observação, ela nos lembra o seguinte: a Bíblia não tem que ser só lida, a Bíblia precisa ser estudada, precisa ser esquadrinhada por nós. Eu amo a versão NVI, eu uso ela para pregar, mas nesse caso aqui, a mais assertiva é a Almeida. Os discípulos não tinham tanta certeza assim, mesmo sabendo que eles não eram os pecadores, eles não tinham a certeza de que iam trair ou não a Jesus. Eles sabiam que eles eram pecadores, traidores em potencial. Você é muito seguro de si, que você nunca vai ser um ladrão? Você é muito seguro de si, que você nunca vai ser desonesto com as pessoas que você ama? Você é seguro de si, que você nunca vai trair quem você ama? Você é muito seguro de si, que você nunca vai decepcionar a sua família? Toma muito cuidado. O Evangelho, ele nos dá muitas certezas, certezas de quem Deus é. O Evangelho da graça nos dá convicção de quem Deus é, nos dá a certeza da sua misericórdia, que se renova a cada manhã, nos dá a certeza da sua graça, nos dá a certeza do seu amor, nos dá a certeza do seu perdão, nos dá a certeza do seu propósito, nos dá a certeza da promessa do reino que está por vir, nos dá a certeza da nossa identidade. Nós temos a certeza que nós somos filhos de Deus, mas Ele não nos dá a certeza das nossas condutas. Nós somos pecadores em potencial. Nós somos pecadores em potencial. Cuidado! Eu já ouvi muita gente falar assim, esse negócio de dinheiro não me pega não. Eu não sou apegado ao dinheiro. Nunca vou pecar nessa área. Nunca eu vou roubar. Nunca eu vou adulterar. Nunca, esse negócio de droga, nunca eu vou pôr na minha boca. Nunca vou ser desonesto, nunca vou ser infiel. Toma cuidado. Tem uma música sertanejo, eu não gosto de sertanejo, mas fico na academia lá, esse raio entra na minha cabeça. Mas esses dias eu ouvi uma frase de uma música, que ela me fez pensar: não diga dessa água, nunca beberei, vai que bebereis. Toma cuidado. Um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus, ela fala assim: raramente sou tentado nessa área,
ou nunca fui tentado nessa área, ou ainda não fui tentado nessa área. Isso combina mais com o Filho de Deus do que eu nunca vou fazer isso. Cuidado, muito cuidado. A soberba precede a queda. Eu não tenho certeza. Eu, Lucas, não tenho certeza se um dia eu vou roubar ou não. Eu fui ensinado, meus pais me ensinaram princípios, mas existe uma natureza aqui dentro, que ela é perigosa, e eu não sei se um dia eu vou cometer esse pecado ou não. Eu nunca sei se eu vou ser desonesto ou não. Eu luto para não ser, eu oro para não ser, eu não sei se eu vou ser corrupto no meu serviço ou não. Eu peço a Deus para eu não ser, eu não sei se eu vou entristecer a minha esposa, eu não sei se eu vou escandalizar a minha igreja, eu não sei se eu vou entristecer meus filhos, porque eu conheço um monstro que mora aqui dentro, chamado Lucas de Toledo Souza. Essa velha natureza que habita em nós é perigosa demais. Vocês lembram o exemplo de Pedro? Nesse mesmo capítulo, depois, Pedro dá uma escorregada. Jesus fala assim, Judas vai trair, né? Mas todos vocês vão fugir. Pedro fala assim, eu não. Todo mundo pode fugir. Todo mundo te ama mais ou menos, Jesus. Eu não. Mesmo que todo mundo fuja, eu não. Jesus fala assim, ai chuchu, que bonitinho essa declaração de amor. Mas ora, você não vai aguentar com o cantar do galo. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Cuidado, essa não é uma postura de um homem de Deus. O homem de Deus é muito seguro de quem Jesus é. Ele não tem dúvida da salvação, ele não tem dúvida da sua identidade, mas ele não tem tanta segurança assim nas suas condutas. Um grande homem de Deus, Paulo, 1 Coríntios 10, 12, fala assim, aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. Aquele que pensa, ou seja, ele não está tão de pé assim. Aquele que tem essa impressão, que acha que é tão forte, que acha que é tão bom, que acha que é tão santo. Calma, toma cuidado para que não caia. O homem segundo o coração de Deus, quem foi? Davi. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda os meus pensamentos. O homem segundo o coração de Deus está falando. Prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Eu não estou vendo nenhum caminho mau em mim, mas se o Senhor vê algum caminho mau, me mostra, porque eu posso estar enganado. Nós precisamos vigiar. O nosso velho homem, ele é pior do que a gente pensa. Quanto mais a gente tiver essa noção, essa impressão do perigo que nós estamos vivendo, muito mais nós vamos cumprir o mandamento de Jesus, os ensinamentos dele. Vigiai e orai. Vigia, crente, vigia, irmão, vigia, irmã. Nós precisamos vigiar. Você vai vigiar mais se você tiver a noção do perigo que você é. Eu não gosto de falar, olha para a pessoa que está do seu lado, mas eu vou fazer hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é perigoso. E eu também. Você é um perigo. Quanto mais a gente tiver essa convicção, mais nós vamos vigiar. Às vezes a gente, lá na delegacia, quando eu trabalhava em cidade pequena, eu tinha que fazer escolta de presos. Eu lembro uns tempos atrás, eu fui fazer a escolta de um senhorzinho, gente, dava até dó. Eu não lembro quantos anos ele tinha, porque todas as vezes que eu falo de idade aqui, alguém vai lá, você falou de pessoa de 70 anos, eu já tenho 73, viu?
Ele já era de idade avançada. Gente, eu nunca prendi alguém que eu fiquei com dó. Eu não lembro o crime que ele cometeu, mas ele estava um caco, debilitado. Para ir para a viatura, acho que foi 7 dias. A gente abriu a porta lá para colocar ele no chiqueirinho. Ele nunca ia subir, nunca. Falei, vai no banco da frente mesmo. Não precisa colocar algema, nem no pé, nem na mão. A gente foi ouvindo som, conversando com o tiozinho. Foi, sabe aquele clima de descontração? Paramos no posto para abastecer, compramos uma água para o tiozinho que estava com sede. Sabe aquele clima leve? Mas às vezes também a gente ia fazer escolta de pessoas mais perigosos, homicidas, ladrões, membros de facção criminosa. Esses dias atrás a gente foi pegar 3 bandidos numa cidade aqui perto. Desculpa falar bandido, se te ofende, a gente fala bandido, tá bom? 3 bandidos numa cidade aqui perto, e tinha suspeita deles serem integrantes de organização criminosa. E aí, aí o negócio é diferente. Vai uma galera armada, metralhadora, um monte de polícia, algema na mão e no pé. É diferente. A gente vai tenso na viatura assim, ó. Qualquer movimento, todo mundo já pega a arma. Qualquer coisinha, a gente já fica atento. Porque aquelas pessoas que nós estávamos carregando eram mais perigosas. Tinham um potencial um pouco mais grave. Eu preciso falar uma coisa para você. Você carrega alguém aí também dentro do seu coração, chamado seu velho eu. E o nosso erro, muitas vezes, é achar que o nosso velho eu é como aquele senhorzinho, bonitinho, indefeso. E a gente não vigia. Quando tem uma notícia para te dar. Essa pessoa que você carrega aí dentro ainda, sua velha natureza, é pior do que você pensa. Vigia. Nós ainda não temos a noção do poder destrutivo que essa velha natureza tem no nosso coração. Vigia, vigia. Quanto maior eu tenho a sensação de risco, maior a vigilância. Tem um teólogo famoso que diz assim: se há alguma coisa de boa em mim, ela vem de Cristo, é Cristo. Se há alguma coisa ruim na minha vida, sou eu mesmo. Vigia, igreja do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que pode ter agradado o coração do nosso Senhor Jesus ali, é que cada um olhou para ele e falou: porventura sou eu? Ninguém começou a acusar ao outro. Ninguém começou a falar assim, ó: nossa, ó, tá vendo? Certeza que é o João. Com certeza. Esse negócio de discípulo amado aí, não me engana não. Esse cara aí, certeza. Certeza que foi o Tiago. Não, esses dois aí, ó, sempre tá aprontando. Certeza que foi o Pedro. Ó a carinha dele. Não nega. Certeza que foi o Tomé. Certeza que foi Bartolomeu. Não. Eles não estavam preocupados em investigar quem seria o próximo traidor. A maior preocupação deles é não ser o traidor. Eles tinham mais medo da própria maldade do que da maldade dos irmãos. Nós somos assim. Pelo menos nós deveríamos ser assim, né? Mas a gente também julga bastante. Não aqui nessa igreja, numa igreja lá da França, do leste europeu, as pessoas julgam bastante. Nossa, ó a irmã ali, ó, como que está tomando a ceia? Parece que o vestido dela foi embalado a vácuo. Nossa, que coisa vulgar. Ó o irmão lá, hein,
levantando a mão para adorar o Senhor, devendo mais aluguel que o seu Madruga. Como que tem coragem? Olha o outro irmão ali, hein? Ah, filha, eu sei como que você é no seu serviço. Numa outra igreja, aqui não. Ninguém tinha medo ali de ser traído. O medo das pessoas ali era de ser o traidor. Quem tem medo de ser traído aqui? Eu tenho. Eu tenho medo de ser traído. Mas nós deveríamos focar as nossas atenções em ter medo de ser o traidor. Na vida conjugal também. O marido tem medo de ser traído pela esposa e a esposa tem medo de ser traída pelo marido. E espero que seja assim. Mas o casal deve focar as suas energias em não ser o traidor. Se cada um focar em não ser o traidor, não vai haver traição. Aí se cada um fizesse a sua parte, a gente vê os discípulos ali preocupados com eles mesmos, sem julgar as pessoas. Quem dera nós fôssemos assim. Talvez resolveria 90% dos problemas da igreja. A gente é inclinado a isso. A nossa velha natureza, ela ama isso. E isso é perigoso. Na verdade, é até uma evidência. Freud chama isso daí de princípio da projeção. As pessoas costumam projetar nas outras aquilo que elas mesmas são. As pessoas projetam nas outras. A pessoa é uma coisa e ela não aceita aquilo e ela começa a identificar o defeito que ela tem nas outras. Vocês já ouviram aquele ditado assim? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Nós devemos evitar isso. Eu falei aqui com os jovens, todas as vezes que eu uso um ensinamento de Freud, eu preciso usar um ensinamento bíblico, porque Freud era ateu, então se isso daí não tiver na Bíblia não vale. Então o Freud explica, tem um Paulo explica. Paulo explica então, Romanos 2:1, vamos fundamentar isso. Romanos 2, capítulo 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Olha o que Paulo está dizendo, a mesma coisa. Você que julga os outros pratica as mesmas coisas, por isso você é indesculpável. Por isso o nosso foco devia ser examinar o nosso próprio coração, julgar a nós mesmos, olhar para as nossas próprias intenções. Eu preciso olhar para o outro com um olhar de compaixão, olhar para o outro com o olhar de que ele é tanto pecador quanto eu, e eu sou mais pecador do que ele, e ele precisa do amor de Deus e da graça de Cristo, assim como eu preciso. Com compaixão. Ali na ceia, Jesus estava preocupado, não com a competição entre os irmãos, muito pelo contrário. Na ceia, Jesus estava preocupado com a nossa comunhão, não só com a dos 12 discípulos. Ele estava preocupado com a comunhão da sua igreja. Ele queria ver a igreja vivendo como uma família, uns aos outros. Ele queria ver vida na vida. Ele queria ver a amizade entre os irmãos. Ele queria ver companheirismo, união, fraternidade, como uma família deve ser. Hoje nós vivemos numa crise, principalmente nesse período pós-pandemia. Conheço muitas pessoas, e eu já ouvi isso muitas vezes, aqui na igreja, fora da igreja, na academia, já ouvi isso no meu trabalho. Agora, igreja é o seguinte,
só vou para ouvir a palavra e vou embora, e é isso, tchau, tchau, acabou, acabou, poucas ideias, não quero mais me envolver, não quero mais relacionamentos, não quero mais. Eu já ouvi meu irmão falar assim, eu acompanho os cultos online e no dia de ceia eu vou na igreja. Eu só vou na igreja porque eu não posso perder a ceia do Senhor. Isso é um equívoco, gente. A ceia do Senhor fala sobre comunhão. A ceia do Senhor fala sobre olhar uns para os outros. A ceia do Senhor fala sobre a família da fé, sobre o corpo de Cristo, sobre a unidade. Não existe ceia sem a unidade. Vocês já viram pessoas falando assim, ó? Nossa, pequei essa semana, não vou tomar ceia não. Quem pecou essa semana? Pode guardar os copinhos então, não vai ter ceia hoje. Você pode tomar a ceia, tá bom? Você se examina, você pede perdão, você é livre para tomar a ceia. Sabe quem não deveria tomar a ceia? Quem não quer se envolver. Porque ceia é justamente isso. Sempre foi assim. Não existe a sua ceia individual. No texto mais conhecido que nós lemos, o texto mais lido na história da igreja, é 1 Coríntios 11, que Paulo começa falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, porque o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão, tendo dado graças. Você já conhece, decora esse texto. Ele parece muito bonito, é muito gostoso de ouvir, mas se você ler um pouquinho antes, Paulo começa a dar uma repreensão na igreja de Corinto. Ele fala assim, cada um faz a sua própria ceia, ninguém pensa no outro, todo mundo quer comer só, parece que está mais preocupado em comer do que com as pessoas. Porque o que mais importa é a comunhão, é a nossa amizade, é estarmos juntos, é a nossa unidade, mais do que aquele pão ali, aquilo ali é um pedaço de trigo com suco de uva. O corpo de Cristo somos nós, Ele é o cabeça do corpo, não existe ceia individual. Por mais que você sofreu na mão da igreja, muitas pessoas sofreram abuso emocional, por igrejas, líderes, pastores, por mais que você sofreu, por mais que te magoaram, por mais que fizeram alguma coisa que te inibe de participar da igreja, de ter comunhão com os irmãos, você precisa participar. Muita coisa aconteceu ali naquele dia da última ceia, muita coisa. Teve a cerimônia do lava-pés, Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus fez vários ensinamentos, eu sou a videira verdadeira, Jesus fala sobre o novo mandamento, Jesus fala sobre a oração sacerdotal. Naquela mesma noite acontecem várias coisas, Jesus canta um hino, eles são entregues ali, eles vão ao Getsêmani, Jesus ora, soa gotas de sangue, Jesus é entregue, traído, morto. Várias coisas acontecem naquela noite, mas quando Paulo vai se referir sobre essa noite em Coríntios, ele fala o seguinte: porque o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, na noite em que ele foi traído pelos sacerdotes, na noite que ele foi traído por Judas, na noite em que ele foi traído pelos escribas, pelos judeus, na noite que ele foi traído por mim e por você, na noite em que ele foi esmagado, na noite em que rasgaram a carne dele, na noite em que ele suou como sangue, ele só pensava em comunhão. Justamente nessa noite,
Ele institui o que nós chamamos a ceia do Senhor. Precisa valer mais do que as mágoas que nós sentimos. Eu tenho certeza, eu não estou diminuindo o seu sofrimento, mas eu tenho convicção para falar uma coisa: ele sofreu mais. Ele sofreu o afastamento do Pai. Ele não sofreu só uma ofensa de um pastor ou de um líder, ele sofreu todas as ofensas que foram feitas a todos os homens. Todos os pecados da humanidade estavam sobre os ombros de Jesus naquela noite. Naquele dia, perdão. O Senhor quer uma igreja vivendo em unidade, amém? Ele tem isso para você. Por mais que você se decepcionou, por mais que suas expectativas foram frustradas com a igreja, o Senhor tem mais para você. O Senhor quer que você continue os seus ministérios. O Senhor quer que você continue desenvolvendo os seus chamados. O Senhor quer que você continue se relacionando. O Senhor quer te usar no corpo dele. Ser usado por Cristo pressupõe relacionar-se uns com os outros, pressupõe comunhão, pressupõe me aproximar dos meus irmãos. É isso que ele tem para você, é isso que ele tem. Nós olhamos para nós com um olhar de autoexame, examinando o nosso coração, e nós olhamos para os nossos irmãos com um olhar de compaixão, com um olhar de família, com um olhar de misericórdia, assim como Cristo olhou por nós. Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Se você prestou atenção no texto, eu elogiei muito essa pergunta, e realmente os discípulos fizeram uma pergunta digna de um coração humilde, de pessoas que têm temor. Mas se você prestou atenção no texto, Judas faz a mesma pergunta. Judas fez a mesma pergunta, vamos acompanhar? Versículo 24, pode deixar na Almeida mesmo, versículo 24, Mateus 26, 24. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Judas faz a mesma pergunta: acaso sou eu? Porventura sou eu? O que muda na pergunta de Judas para a pergunta de Jesus? O que torna a pergunta dos discípulos tão especial e uma evidência da humildade que eles tinham no coração, e a pergunta de Judas não? Primeiro que Jesus dá uma ameaçada ali, no traidor. Não sei se vocês perceberam, no versículo 24. Jesus fala assim: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que ele nunca tivesse nascido. Às vezes minha mãe fazia isso quando eu aprontava, era criança, na casa das minhas tias. Falava: ai de você quando chegar em casa. Na hora a gente já muda o comportamento, na hora a gente muda a conduta. É fácil você perguntar, depois que você recebe uma notícia não tão muito boa. Judas só pergunta depois que ele é confrontado. Judas só pergunta depois que todo mundo perguntou. Ah, se eu não perguntar, vai dar muito na cara. Eu vou perguntar também. Judas pergunta com dissimulação, porque ele sabia que ele era o traidor. Mas a principal diferença é que Judas pergunta: porventura sou eu, mestre? Porventura sou eu, rabi? Judas chama Jesus de mestre.
Judas compara Jesus a um mero mestre, enquanto os discípulos falam: porventura sou eu, Senhor. Para os 11 discípulos, Jesus era o Senhor, era o Salvador, era o soberano, era Deus, era o único, era tudo que eles tinham, era o principal na vida deles, era o Senhor da vida deles. Para Judas, Jesus era só mais um mestre, só mais um candidato a Messias, só um potencial Messias. Para os discípulos, Jesus era o Messias. Para Judas, era só mais um. Porventura sou eu, mestre. A forma com que você enxerga Jesus fala muito sobre as suas condutas. Quem é Jesus para você? Eu pergunto nessa noite. Ele é só mais um profeta que te influenciou? Ele é só mais uma pessoa que foi especial na sua vida? Ele é só mais alguém que você admira? Ou ele é o seu Senhor? Ou ele é Deus? Ou ele é tudo que você tem na sua vida? Quem é Jesus para você? Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é tudo que nós temos. Jesus é tudo de melhor que nós poderíamos ter. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono da história. Ele é o dono do mundo. O soberano, o eterno Deus. Eu gosto de um pastor dessa nação, que ele fala uma coisa. Ele fala o seguinte: a ceia é para ser comida de olho aberto. Quando nós ceiamos, nós olhamos para 3 direções. Nós olhamos para dentro, nós olhamos para o lado e nós olhamos para o alto. Nós olhamos para dentro, fazendo um autoexame, como potenciais pecadores. Nós olhamos para dentro e perguntamos para Cristo: porventura sou eu, Senhor? Nós examinamos a nós mesmos. Nós olhamos para os nossos irmãos com um olhar de misericórdia, não de julgamento. Nós olhamos para o outro como uma família da fé. E nós olhamos para Cristo como nosso soberano Deus. Façam isso em memória de mim. Nós olhamos para Ele, nós lembramos do sofrimento que Ele teve aqui nessa terra, nós lembramos da carne dele rasgada, nós lembramos da coroa de espinho, dos chicotes, de todo o sofrimento, do afastamento do Pai, que foi o principal dos sofrimentos. E nós também lembramos da sua glória. Hoje o nosso Rei Jesus está sentado num trono de glória. Eu queria convidar você a celebrar a ceia do Senhor hoje de olho aberto, olhando para essas 3 direções. Para você, um potencial pecador, para o seu irmão e para Cristo. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. De olhos abertos,
olhando para si, olhando para o seu irmão. Olha para trás, vê o tamanho da sua família, vê o tamanho da família que você tem. Olha em volta. Posso te falar uma coisa? Isso é só uma fração do tamanho da nossa família mesmo. Você vai ver, nós temos uma grande família. E olhando para Cristo Jesus e em memória dele, nós vamos comer do pão e tomar do cálice. Coma do pão, beba o cálice em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pelo privilégio da família que o Senhor nos concedeu, a família da fé. Nós somos privilegiados. Pai, nos ajude a honrar a nossa família, Pai. Nos ajude, Pai, a prezar pela comunhão, a prezar pela unidade, em nome de Jesus. Tira todos os traumas, Pai, tira todas as dores, tira todas as mágoas. Na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tinha tudo para sentir mágoa, Senhor Jesus, mas o Senhor se preocupou com a nossa comunhão. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque o Senhor morreu para salvar pecadores, potenciais pecadores. Em nome de Jesus, obrigado por tamanha graça, obrigado por tamanha salvação, Pai. Abençoa a tua igreja, guarda ela limpa, pura, sem mácula, vigilante, em nome de Jesus. Nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, nosso eterno Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, vá em paz, uma ótima semana, meus irmãos.